Já parou para pensar se existe um texto tão antigo e misterioso que muitos dizem que ele guarda a chave para entender a própria realidade? Pois é, esse texto existe e se chama o Zohar, e nesta análise a gente vai mergulhar de cabeça nos segredos dele. Olha só isso. O que a gente está vendo é um pedacinho do texto original em aramaico. Mas isso aqui não é só uma escrita antiga, não. A ideia é que isso é um código, uma linguagem que descreve as forças espirituais que comandam a nossa vida. E é esse código que a gente começa a decifrar agora. Então, isso nos leva direto para a pergunta principal. Afinal de contas, o que é esse livro tão enigmático? É um livro de história, de filosofia, ou é algo de uma categoria completamente diferente? Basicamente, o Zohar, que significa o livro do esplendor, é a espinha dorsal da Kabbalah. É melhor pensar nele não como um livro de historinhas, mas sim como um manual de instruções, sabe? Um manual que detalha a natureza oculta do universo e qual é o nosso papel nesse jogo todo. E a história por trás da origem do Zohar é tão fantástica quanto o conteúdo dele. Diz a tradição que quem escreveu foi o grande sábio Rabbi Shimon Bar Yochai. E o mais incrível, ele teria escrito durante os 13 anos em que ficou escondido com o filho numa caverna, fugindo dos romanos. Foi lá, nesse isolamento total, que os segredos do universo teriam sido revelados para ele. E essa sabedoria toda não veio de um trabalho solitário. O próprio Zohar descreve como Rabbi Shimon organizou seus alunos. Essa citação mostra um processo que era pura colaboração. Um escrevia, o outro recitava os conceitos em voz alta e os outros ficavam ali, meditando, absorvendo tudo de coração. Beleza, então vamos para a primeira parte da nossa análise. A gente vai explorar uma ideia central. O Zohar não é um livro de contos, mas sim um mapa. Um mapa que se propõe a descrever a mecânica por trás de toda a realidade. E qual é a grande revelação desse mapa? É uma ideia que é ao mesmo tempo super simples e absurdamente profunda. A de que a lei fundamental de todo o universo é o altruísmo. O Zohar ensina que tudo, em todos os níveis da criação, funciona com base na força do amor e da doação. Bom, aí surge uma contradição óbvia, né? Se a lei do universo é doar, por que o nosso mundo, a nossa experiência do dia a dia, parece ser o oposto? Tudo parece girar em torno do egoísmo, do desejo de receber só para si. Pois é, o Zohar existe exatamente para responder essa pergunta. E aqui a coisa fica muito interessante. Para resolver esse paradoxo, o Zohar oferece uma ferramenta. O nome dessa ferramenta é tela. E não é uma tela de celular. É uma força espiritual que a gente desenvolve internamente, quase como um antidesejo, para conseguir resistir à nossa própria natureza egoísta. Mas tá, para que serve essa tela? É um processo. Primeiro, ela serve para a gente conseguir transformar o nosso desejo de receber. Em vez de sermos controlados por ele, a gente começa a controlar. O objetivo final é desenvolver o desejo de doar, para entrar na mesma frequência da lei do universo. Fazendo isso, a gente alcança o que a Kabbalah chama de semelhança de forma com o Criador. E isso leva à união total. Agora, na nossa segunda parte, vamos fundo em como esse mapa espiritual foi escrito. A linguagem dele não é nada comum e, segundo a tradição, revela os segredos que existem por trás de cada letra. Aqui tem uma ideia que muda completamente o jogo. Para o Zohar, as letras hebraicas não são só símbolos para representações. Cada letra é uma força espiritual específica, uma propriedade da criação. Elas seriam literalmente os tijolinhos que constroem a realidade. O Zohar conta uma história fascinante sobre isso. Nela, antes de um mundo ser criado, as letras, como se fossem seres conscientes, se apresentaram uma por uma diante do Criador, tentando convencê-lo de que cada uma delas era a melhor ferramenta para dar início à criação. Esse exemplo aqui deixa a ideia bem clara. Veja a letra Tauv. Ela representa a verdade. Parece ótimo, né? Mas ela também é o selo da morte. Por isso, foi rejeitada. Em contrapartida, a letra Bet, que começa a palavra Berachá, ou bênção, representa a força da conexão, do começo, e foi por isso que ela foi escolhida para iniciar a Torá, com a palavra Bereshit, no princípio. Bom, chegamos na nossa parte final. Agora a gente vai juntar todas as peças para entender qual é o propósito maior disso tudo para a humanidade e por que esse texto tão antigo ainda pode ser super relevante hoje. O ponto crucial é este. O Zohar não se apresenta como um livro para a gente só ler ou estudar. A proposta dele é ser um guia prático, um manual de instruções para a gente transformar a nossa própria natureza por dentro de forma consciente.
E esse manual descreve um caminho bem claro, um passo a passo. Começa com a gente reconhecendo, na boa, que a nossa natureza é ser um desejo de receber. A partir daí, a gente trabalha para construir a tela e fazer frente a esse egoísmo. O passo seguinte é transformar ativamente o desejo de receber para doar. E o último passo seria alcançar essa sintonia, essa equivalência de forma com a força do Criador. Essa citação resume a missão de forma perfeita. A ideia não é acabar com o nosso desejo, mas sim construir uma força contrária a ele, a tal da tela. É através dela que seria possível se elevar acima da natureza egoísta e ficar parecido com a força criadora do universo. O resultado final de toda essa transformação é algo profundo. Ao mudar de uma vida focada em receber para uma focada em doar, a pessoa se alinha com a lei mais básica da realidade. E isso, segundo Zohar, leva a um estado de equilíbrio, de harmonia, de uma conexão que não se quebra mais com a força que rege tudo. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. A mensagem do Zohar sugere que a realidade não é essa coisa fixa que está do lado de fora. E se a verdadeira chave para desvendar todos os segredos não for tentar mudar o mundo lá fora, mas sim transformar a nossa percepção aqui dentro?